isso. Se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não jejua, a gente não tem como discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso, é muito importante nós fazermos isso. Mas, aqui na igreja, é como se fosse uma grande fogueira. E nós somos as brasas. Então a gente está na nossa casa, a gente ora, jejua, busca o Senhor, e o Senhor está lá soprando sobre nós para a gente não apagar. Porque se a gente não tem o sopro do Senhor sobre nós, a gente apaga, a gente morre, a gente fica à mercê do inimigo. E aí, como brasa, a gente vem para a fogueira. E a igreja é como a fogueira. E ele vai pegando fogo, e vai pegando fogo. E o Senhor, através, vai curando, vai restaurando, vai acontecendo coisas lindas e tremendas. Porque a palavra de Deus ensina que na união, na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entende? Então, irmãos, quantos presbíteros vão estar aqui? Porque a palavra do Senhor continua. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Que coisa linda, que palavra poderosa. Essa palavra, o Senhor zela para que ela se cumpra nas nossas vidas. O Senhor, Ele libera a palavra e a gente é curado. Você entende, irmãos? Então, não é sobre os presbíteros, não é sobre o Gilson, não é sobre o Adilson. É sobre a unção que eles carregam. Eles são presbíteros e eles são ungidos para isso. E o Senhor os usa. E o Senhor usa a cada presbítero da igreja. É a palavra dele. Chama o presbítero. E a oração da fé vai salvar o doente. Vai curar o doente. Vai restaurar o doente. Muitas vezes o seu corpo está ótimo. Louvado seja Deus. Mas você está enfermo na alma. Você está enfermo na mente. Entra na fila e vem orando ao Senhor. Senhor, meu corpo está bom, mas a minha mente está confusa. Senhor, o meu corpo está bom, mas a minha alma está aflita. Senhor, usa o presbítero. Você vai orando, Senhor, eu estou bem, glória a Deus, eu estou aqui na sua casa, mas a minha mãe, o meu pai, o meu esposo, eles não estão aqui porque não podem, foram impedidos de alguma maneira de estar aqui. Como o meu pai, por exemplo, que está internado, está impedido de estar aqui. Mas eu estou aqui, eu vou orar por ele. E eu sei que a oração vai alcançar o meu pai. Eu vou ser ungido. E você, quando chegar na sua casa, se for alguém que você possa ungir, você chega e já ora. Olha, eu estava na igreja, o presbítero me ungiu, eu vou orar por você agora. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te levantar dessa cama, o Senhor vai curar sua alma, o Senhor vai tirar essa dor de cabeça, porque o Senhor é poderoso. Pode fazer prova dele também sobre isso. Ele faz. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo milagres e maravilhas ainda hoje, irmãos. É coisa linda que Deus faz. É tantos livramentos, irmãos. Esses dias eu vou precisar extrair um dente, aí eu fui fazer, acho que é a anamnese que chama, não sei. E aí ele vai perguntando: você tem isso, tem aquilo, sabe? Você tem hepatite, essas coisas. Eu, não. Usa droga? Não. Usa, bebeu? Não. Fumou? Não. Fuma? Não. Eu saí de lá dando glória a Deus. Falei: Deus, quanta coisa que o Senhor me livrou e eu não me atinei. Eu nem percebi, andando no caminho, eu nem percebi. Que coisa linda! Ele faz, irmãos, e muitas vezes a gente não percebe. Isso é uma bobagem, uma coisa pequena. Mas ele faz o pequeno e ele faz o grande também. Diga: eu posso crer. Eu posso crer. Eu vou crer. Eu vou crer. Aleluia. Então eu vou chamar os presbíteros, Gilson, Adilson.
Eu vou pedir para a diaconisa Isabelle trazer primeiro as crianças, né? Vamos dizer todas as crianças. Todas as crianças. E depois os irmãos que quiserem orar, né? Aí os irmãos, enquanto isso a gente permanece em espírito de oração. Manifesta a tua glória, Senhor. Derrama sobre cada um, Senhor, a tua presença. Unge cada criança, Senhor. Unge, visita da cabeça à planta dos pés. Visita o coração, visita a alma. Vai arrancando, Senhor, todos os medos. Vai tirando do coração toda a tristeza. Senhor, vai tirando do coração, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não é teu. Senhor, que as crianças tenham os ouvidos destapados para ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Senhor. Senhor, que elas possam ouvir, Senhor Deus, que o Senhor as ama, que o Senhor tem um futuro de paz, que o Senhor tem bênçãos medidas para cada uma delas, Senhor. Senhor, livra as nossas crianças de todo bullying, livra as nossas crianças de crianças violentas, Senhor. Livra as nossas crianças das más companhias, das más conversações, Deus de poder. Abençoa, manifestando o teu poder sobre a vida de cada uma delas. Serve as companhias de fogo que o mal não as enxerga, Senhor. Que nada que venha contra a vida delas, Senhor Deus, para trazer tristeza ou alguma maldade, as atinja, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada irmão, Senhor, que vai ser ungido neste dia, nesta manhã, domingo, o Senhor tem nos dado com de saúde. Visita, Senhor, da cabeça à ponta dos pés. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Destapa os ouvidos, Senhor. Destapa os olhos, Senhor. Que cada um que chega a receber esta unção possa ter os ouvidos atentos ao som da tua voz, Senhor. Em meio a tantas outras vozes do mundo, Senhor. Que a tua voz seja o nosso guia, o nosso rema, Senhor. Que possamos ouvir nitidamente a tua voz nos nossos ouvidos. Que possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, não aquilo que o diabo quer mostrar para nós, Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda a dureza do nosso coração. Que esse óleo também molhe o nosso coração. Senhor Deus, quebrantando os nossos corações na tua presença. Tira toda a dureza, Senhor. Molha a terra do nosso coração, com esta unção, Senhor. Vai molhando o nosso coração, para que diante de ti, Senhor, nós reconhecemos quem o Senhor é. Porque o coração duro não reconhece como o Senhor está presente, mas o coração quebrantado e contrito reconhece a tua presença. E, Senhor, que possamos nos arrepender, Senhor. Senhor, que haja um espírito de arrependimento aqui nesta noite, Senhor. Que invada os nossos corações, Senhor. Sejam corações arrependidos, quebrantados, contritos, Senhor. Que seja um coração sem manipulação, Senhor. Um coração sem inveja, sem fofoca. Um coração, Senhor Deus, sem a tua presença. Mas que os nossos corações
aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Está lendo Isaías 53. Vamos abrir, por favor. Oh, glória! Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou, moeu-o, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da tua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Antes da 10ª e última praga, que consistiu na destruição de todos os primogênitos egípcios, Moisés foi instruído a pedir para que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro. O sangue do animal foi colocado nos umbrais das casas de todos os judeus, como uma forma de protegê-los da ação do anjo da morte. Durante o luto, e ciente de que não poderia mais desafiar a ira divina, o faraó então liberta o povo hebreu da escravidão, encerrando um ciclo de 400 anos de opressão. Este fato marcou a celebração da primeira Páscoa, Pesach, que no hebraico significa passagem. Assim, eles iniciam sua jornada rumo à terra prometida. O sangue do Cordeiro, consagrado na primeira Páscoa, representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados, mediante ao nosso arrependimento. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nasceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ele
você ser direcionado a estar agradecendo a Jesus. Ou você chegou aqui para assistir um culto, você chegou aqui, você já murmurou hoje, você já fez tantas coisas e você esqueceu de agradecer ao Senhor Jesus. Nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou, o nosso Rei ressuscitou, e isso é muito sério. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele ressuscitou, e nós temos que levar isso a sério. Leve o seu Deus a sério. Criança, leve o seu Deus a sério. Adolescente, leve o seu Deus a sério. Jovem, idosos, leve o seu Deus a sério. Nós temos um dono. O Senhor nos marcou com sangue. Não foi um preço barato, foi um preço de sangue. Ali em Gênesis 3, após a queda, o Senhor, Ele faz uma aliança. Ele fala uma profecia. Quando os anjos caíram, o Senhor não moveu um dele para resgatar os anjos. Quando os anjos se corromperam, quando os anjos se rebelaram, o Senhor não fez nada para resgatar os anjos. Mas quando Adão, um homem, foi ali no jardim do Éden e se corrompeu, o Senhor moveu céus e terra para resgatar a humanidade de volta para Ele. E em Gênesis, Ele fala para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, você vai ferir o calcanhar de Jesus ali na cruz, mas Ele vai ferir a tua cabeça e o povo vai ser resgatado. E o Senhor pagou um preço alto. O Senhor diz que Ele não tem prazer no sacrifício. O Senhor, para resgatar um homem ali naquele momento, Ele sacrificou uma criação. Ele pegou um cordeiro e Ele sacrificou. O Senhor não tem prazer em sacrifício. Muito mais o Filho dele que veio para resgatar. E muitas vezes nós não temos dado valor. Nós não temos dado valor no nosso mestre. Você vai fazer uma oração agora, você. Não espere ser direcionado. Agradeça a Jesus pela ressurreição. Agradeça a Jesus pelo resgate. Ele é vida. Ele é vida. Nós estávamos mortos. Muitos ainda estão mortos, precisando ouvir falar de Jesus. E nós estamos aqui. E nós vamos adorar por quanto amor que Ele tem por nós. Tanto amor, é amor. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã. Nós te louvamos, Senhor. A igreja te louva. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos que estão aqui. Ouve a oração de cada um deles. Agradeça o teu amado Jesus. Agradeça. Leve o teu Deus a sério, igreja. Leve o teu Deus a sério.
transmitir este amor que vem de ti. Olha de novo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Aleluia. Aplauda o Senhor. Adoremos a aplausos do Senhor. Se nós levarmos a sério, nós seremos transbordantes de amor. E nós vamos falar, vai transbordar amor. Você não vai ser mais carrancudo, você não vai ser mais triste, você não vai ser uma pessoa que só vê problemas. Você vai transbordar amor. Isso é vida, isso é palpável. É amor, é vida, é ressurreição. Lá em Mateus 27 diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e ele apareceu para muitos. Se você tem morte na sua vida, é dia de você levar a sério, ter ressurreição em todas as áreas da sua vida. Ele tem soprado ressurreição na sua vida. Jesus é vivo, Jesus é vivo, Jesus é vivo. E fala que Jesus, os cravos, o pregaram que tinha mais ou menos 15 centímetros e foram nos pulsos. E os médicos falam que foi a maior dor que existe. Existe uma dor terrível e essa dor Jesus passou. Ele sentiu a maior dor para que você ficasse opresso, para que você ficasse no chão, para que você fosse incrédulo, não, mas para que você ressuscitasse com Ele, que tu ressuscitasse com Ele. Isso é muito sério. O nosso Salvador venceu, Ele venceu a morte, os mortos ressuscitaram com Ele. Houve terremoto e que vai haver um terremoto na sua vida também, um terremoto de ressurreição de fé, um terremoto de ressurreição de mudança de vida, de mudança de personalidade, de mudança. Você vai ser moldado pelo Senhor. Nessa noite eu profetizo, neste dia eu profetizo que você vai ser moldado pela vida, pela vida, pela vida. Vamos adorar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Se fosse eu respirar, entrega sem culpa, a guerra começou, a nossa virou, o mundo das trevas venceu. Ressuscitou, ele venceu.
Aleluia, aleluia. Nós vamos nos prostrar nessa manhã. Nós vamos adorar, nós vamos adorar, nós vamos adorar. Lá em Apocalipse 1 fala: revelação de Jesus Cristo. Aquele que está morto não pode se revelar. João, as 7 igrejas que se encontraram na raça, graça e paz aos outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. João escrevendo esta carta, e João ele viu Jesus ressurreto. Quando Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu para eles, eu imagino como eles ficaram, que alegria. João já tinha visto, mas agora João vê Jesus com o corpo glorificado. João fala: quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre a minha mão direita, diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. O nosso Senhor Jesus está com o corpo glorificado. Ele não é mais aquele menininho que nasceu, ele não é mais aquele que está na cruz, mas ele ressuscitou e ele vai voltar. E que o nosso coração seja um coração arrependido, que nós vamos nos prostrar. Leve o seu coração a se prostrar ao Senhor todos os dias da sua vida. Leve o seu coração a se prostrar diante do único Rei, o Rei e nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, a igreja pode se sentar. Agora nós vamos aos dízimos e as ofertas. Bom dia, irmãos, paz, glória a Deus, que bênção, igreja cheia, nesse domingo de Páscoa, falando de amor, que o nosso Deus, nosso Jesus está vivo, glória a Deus. Agora é o nosso momento de dízimos e oferta, momento de gratidão ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 9. Eu gosto de falar do dízimo sempre no Coríntios, né? 2 Coríntios, porque aqui a gente tem que agradar o Senhor, né? O Senhor faz tanto por nós, Ele morreu por nós, né? Ele fez Deus abrir mão do seu único filho por nós, e que nós tenhamos esse coração contrido, um coração grato, porque Deus, Ele nos amou, nos ama intensamente, e tem falado todo esse momento, nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, a comunhão dos irmãos, uma mesa farta, e a gente pode ver Deus na nossa igreja, nesse tempo tão precioso, tudo muito rico de amor. Não é uma mega, né? Não precisa ser uma mega igreja, né, pastora, com 3.000 membros, e né? Precisa de amor, comunhão, essa paz no coração, né, pastor? E a gente vê Deus em cada membro, Deus em cada momento, Deus em cada louvor. E o Senhor nos falou nesta manhã, e que nós possamos sair daqui hoje transformado, ou com o coração melhorado. Aqui a partir do 6 diz, né? E digo que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Que nós reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado, que tudo vem dele, tudo. E que a gente possa ter um coração grato, saber Ele deu saúde para a gente poder levantar da nossa cama, batalhar. Ele nos deu estratégia, entendimento para a gente buscar, né? Fonte. Ele é a nossa fonte de escassez, nossa fonte de abundância, de mantimento, nos dá estratégia para fazer algo melhor no trabalho, na obra. E a obra, a gente precisa desse dízimo, dessa oferta para manter, né, a nossa casa aberta, para manter a evangelização. Foi bênção essa semana, as crianças estão aí e a gente pode ver, né, que através dela famílias vão ser alcançadas, pais serão alcançados. A sementinha foi plantada e eu pude ver, recebi retorno, mandei para a Isabelle, foi uma bênção. Então vamos orar, irmãos. Bendito e santo é o Senhor, e graças te damos, Senhor, nessa manhã de Páscoa tão linda, porque o Senhor nos proporcionou que nós sejamos um povo de coração grato, que nós tenhamos gratidão em Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, cada um de nós tem um testemunho contigo, Senhor. Nós íamos passar um dia contando os grandes feitos do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é o seu único Filho, para que viesse à terra, para que mostrasse que alguém que pode ser santo foi Jesus. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e que nós venhamos a reconhecer, Senhor, que sem Ti não somos nada, meros pecadores. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti para mudar os nossos corações,
para nós termos uma conversão real, para sejamos gratos, Senhor, para sustentar a Tua obra. Usa, Senhor, usa cada membro dessa igreja, Senhor, para evangelizar, para alcançar quem não Te conhece, porque nós sabemos que o mundo é do maligno, mas Tu, Senhor, deu Seu Filho, e Ele vive, Senhor, Ele está vivo dentro de cada um de nós. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, na fé no impossível. Oh, Senhor, nessa manhã alcança a vida do nosso pastor, porque ele vai testemunhar, Senhor, as maravilhas que o Senhor vai fazer na vida dele, a cura que o Senhor já liberou essa cura. Nós cremos, Senhor. Há um povo de coração aqui que ora por pastor. Nós cremos, Senhor, que as notícias vão ser boas. Nós cremos, Senhor, que ele vai testemunhar e ele será curado, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que tem poder. Nós cremos no Deus impossível. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós buscamos a Ti, Senhor. É que eu te agradeço nessa manhã tão linda que o Senhor deu, nessa comunhão dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém vai duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom, toda criança linda. Irmãos, essa semana a gente teve o evangelismo das crianças, né? Durante toda essa semana a gente estudou a última semana de Jesus e elas entraram com tanta dedicação. Quero agradecer aos pais que permitiram elas participarem e elas escolheram uma boa parte. Todos os dias da semana elas estavam ali. Antes da hora, eu mandava 20 minutos antes, eles já entravam e já queriam participar e estavam super dedicados. E eu tenho certeza que essa palavra alcançou os corações deles, foi uma bênção, e a gente vai fazer hoje a nossa última atividade juntos ali na salinha. Peço que os irmãos estendam as mãos para a gente estar orando pela vida de cada uma dessas crianças. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome pela vida de cada uma das crianças, cada uma das ovelhas que o Senhor tem mandado para a IBAP, elas que vêm crescendo, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, Senhor, que elas possam continuar, Senhor Jesus, tendo fome e sede de ti, Senhor, continuar crendo que só o teu nome tem todo o poder, Senhor, crendo, Senhor Jesus, que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor é acima de todas as coisas. Senhor, que elas continuem tendo esse coração, Senhor, quebrantado e contrito. Que elas continuem, Senhor Jesus, trilhando esse caminho, Senhor Jesus, de acordo com a tua palavra. Que elas sejam guardadas, livradas, protegidas por ti, Senhor Jesus. Que os seus anjos estejam acampados ao redor de cada uma dessas crianças, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Jesus, fique gravada no coração de cada uma delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, ressurreto, seja entre vós. Amém? Esse é um tempo de festa, onde nós podemos louvar e engrandecer o nosso Deus e reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas e declarar que ele ressuscitou. Amém? Vamos dar a amada igreja que abra as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 12 até o verso de número 20. Se bem que todo 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos orienta e fala em detalhes com relação à ressurreição de Jesus. Conforme os irmãos forem achando, em reverência à palavra do Senhor, claro, aqueles que puderem, se coloquem em pé, em nome de Jesus. Antes de lermos, vamos declarar. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio que Deus continuará falando comigo através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Colocou ali, acho que é a mesma. Aqui, para a gente poder ler. Ah, tá. Amém, tá. Vamos ler. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam outros dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a vossa fé. Se somos tidos por falso testemunho de Deus, porque temos observado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele ressuscitou, e se certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, o que dormiram em Cristo pereceram. E se nós, deixa eu ler aqui, irmão, Tá pequeno para mim, eu tô... É dislexia, irmãos. Ele tem dislexia, por isso que ele faz isso. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Só tem? Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor tem nos dado, Senhor, vida através da vida de Jesus. O Senhor ressuscitou, Senhor, dentre os mortos, e nós te louvamos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações e nós saímos daqui diferentes, transformados com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Nós vemos aqui a ressurreição de Jesus. E a ressurreição pode ser dividida em 3 partes. O passado, que é a história que foi contada e não há contestações, não há o que se dizer contra, porque são fatos que aconteceram. As pessoas podem, e como era aqui o texto do apóstolo Paulo, repreende os coríntios, que eles não acreditavam, muitos deles relutavam em dizer que Jesus poderia ter ressuscitado. Mas nós vemos a história, e a história assim o separa, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós sabemos que Ele ressuscitou. Isso é um fato da história. Que nós vemos o presente da ressurreição é a nossa fé. Que nós temos que guardar e ter fé, que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele disse, porque Ele já tinha predito que Ele iria morrer, ser entregue, e no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Estava escrito. E nós temos o futuro da ressurreição, que é a glória, quando nós temos esperança de sermos arrebatados e levados com Ele. Então a ressurreição pode ser colocada no passado da história, no presente na nossa fé e no futuro na nossa esperança. E lá no verso de número 12, quando nós lemos no início que alguns, deixa eu ler aqui, não deu? Aqui. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois alguns afirmam, alguns dentre vós, que Ele não há de ter ressuscitado dentre os mortos. Como que algum de vocês ainda relutam em dizer, questionam em falar que Ele não ressuscitou? Nós vamos ver aqui, entender um pouco do contexto desse texto. Quem eram os coríntios? Os coríntios eram gregos,
e eles tinham as culturas deles, e eles diziam, nós hoje podemos ouvir algumas pessoas dizerem que a matéria é má. Acho que alguém já ouviu dizer, né, que a matéria é má, ela é corrompida. Então eles tinham essa crença lá atrás, e eles diziam que o nosso corpo é mau, porque ele tem doença, tem corrupção, ele envelhece. Então a alma, o espírito não. Então quando eles morriam, eles eram libertados disso, e eles passavam para outro estágio. E que se eles voltassem, como diz aqui, no corpo glorificado, eles voltassem para o corpo, eles estariam retrocedendo. Então por isso que eles relutavam em dizer que Jesus havia ressuscitado no corpo, porque senão ele estaria regressando. E quando nós vemos, eu estava pregando alguns domingos passados, já trazendo alusão a esse domingo de Páscoa, eu pregava das 3 cruzes que tinham lá no Gólgota. E aí cada uma das cruzes representava uma situação, que era Jesus, que morria pelos pecados, o outro que morria no pecado, e o outro que morria para o pecado. E aquele que morria no pecado, ele indaga a Jesus, e ele diz para Jesus: se tu és filho de Deus, você é Deus mesmo, salva a ti e a nós também. E ele pedia para que Jesus salvasse eles, porque ele tinha medo da morte, e ele estava ali já indo para a morte. E nós sabemos, e a história nos fala de outros salvadores que estão mortos. E quem morto pode salvar alguém? Alguém que já morreu não pode salvar ninguém. E por isso que se Jesus não estivesse ressuscitado hoje, nós não estaríamos comemorando a ressurreição de Cristo, mas estaríamos chorando na sexta-feira, quando ele foi morto. Mas ele hoje ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Ele é esse Deus Salvador que pode nos salvar. Por quê? Porque ele não está morto. Porque lá na cruz ele dizia: se você for Deus, salva-se a ti e a nós também. Mas não era o momento. No terceiro dia ele ressuscitou. A história não acabou na sexta-feira, ela perdura até hoje, porque ele ressuscitou no terceiro dia, como ele havia dito, e as escrituras já haviam dito. Se nós lemos lá a partir do verso de número 3, se os irmãos estão com as vossas Bíblias abertas aí em 1 Coríntios 15, e ele lhes transmitiu e eu lhes transmiti o que mais importava, e que também foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como diziam as Escrituras. Amém. As Escrituras diziam, ele falou, ele declarou. Mas ontem ainda nós estávamos no papo de homens aqui, o diácono Diego trouxe uma palavra aqui na abertura, e ele dizia que aqueles que tinham matado a Jesus, eles estavam mais espertos do que os apóstolos, porque eles diziam: olha, ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar, então nós temos que tomar providência, porque pode ser que eles vão querer roubar o corpo dele, vão querer esconder para dizer que ele ressuscitou. E o que acontece aqui, meus irmãos? Ainda existem muitas circunstâncias que dizem, algumas pessoas que dizem que as mulheres podem ter ido no túmulo errado, porque viram aberto, não era o túmulo de Jesus. Outros dizem que realmente os apóstolos roubaram o corpo dele. Para quê? Para justificar que ele havia ressuscitado. E muitas versões há para desacreditar a ressurreição de Cristo. Mas, seguindo a partir do 4, e ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizia as Escrituras.
O 5, apareceu a Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, diz Paulo, como se tivesse nascido fora de tempo. Ele apareceu ressurreto. É incontestável que ele ressuscitou. As pessoas podiam dizer, mas ele morreu. Os escribas, os fariseus, eles podiam dizer, ele está morto. Então vamos lá, se ele morreu, vamos pegar o corpo dele, morto, e fazer uma passeata para que todos possam ver que ele está morto. Mas não existia um morto, não existia uma cruz com alguém, porque ele ressuscitou. Eles não tinham como levar o corpo para provar, porque não existia corpo. Se eles fossem levar o corpo, era o corpo ressuscitado de Cristo. Como ele apareceu para muitos, ele é fiel, ele disse que ia fazer, e ele fez. Ele ressuscitou, e as pessoas ainda ficavam indagando, mas como pode ser? E o apóstolo dizia, se ele não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação. E a outra pregação que eu dizia sobre a mulher adúltera, existia ali um testemunho. As pessoas que viram tinham que testemunhar. E aqui nós vemos essas 500 pessoas, os apóstolos, mais de 500 pessoas, eles tinham que testemunhar do que eles tinham visto. E se eles estivessem mentindo, eles estariam mentindo que Deus fez algo que ele não tinha feito. Eles iam dizer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Deus não tinha feito. Como uma pessoa que teme a Deus pode testemunhar contra Deus? E como alguém que teme a Deus, vendo os sinais, o prodígio da ressuscitação, o milagre, não vai testemunhar? Pelo contrário, eles todos afirmavam, eu vi Jesus ressuscitado, aleluia. Eles testemunhavam, eles não iam contra os princípios, eles não iam contra a lei. A lei dizia que se eles falassem algo mentiroso, eles seriam punidos pela lei, mas eles declaravam, Jesus ressuscitou. Ele não está morto, a morte não pôde detê-lo, mas ele ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Aqui diz lá no início, no 3, lhes transmite o que mais importa, é que também foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados. Algumas versões diz pelo pecado de muitos, e aqui diz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Não foi pelo pecado de todos, apesar de ser por todos, mas nem todos o aceitaram. O pecado é perdoado quando ele é confessado. O pecado é colocado no esquecimento quando ele é confessado em nome de Jesus, mas nem todos o fazem. Jesus morreu pelo pecado de todos, mas nem todos aceitam Jesus. Nem todos conhecem a verdade. Muitos ainda estão lá pensando que pode ter sido alguma coisa diferente, que ele pode até ter só desmaiado e depois voltado à vida, mas como ele volta no corpo restaurado, aí a gente começa a ver versões para querer justificar o injustificável. Jesus ressuscitou. Não existe como justificar, porque é um milagre e foge muitas vezes a nossa mente humana, mas nós temos que crer. Por isso nós estamos vivendo a ressurreição da fé. É para aquele que crê, é para aquele que acredita que Jesus ressuscitou. Porque a palavra foi deixada para nós, e na palavra diz que ele predisse
que iria ser morto e no terceiro dia ele ia ressuscitar. E assim foi, ele ressuscitou. Quando nós vemos as testemunhas, como foi as testemunhas daquela mulher, quando elas acusam falsamente, vai se acabando. E eles poderiam, se fosse falso que Jesus havia ressuscitado, eles pegariam o corpo de Jesus e trariam à frente de todos e mostrariam o corpo dele, dizendo: ele não ressuscitou. Mas isso não era possível, porque ele tinha ressuscitado. Então não tem como contestar o incontestável. O nosso Salvador Jesus prometeu e ele cumpriu. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós vemos aqui um corpo, quando é físico, ele tem as suas limitações. Nós temos as nossas limitações de tempo, de espaço, mas Jesus não. No mesmo tempo que ele estava num lugar, ele estava no outro. Mesmo tempo que estavam todos ali, sozinhos na sala, ele aparece no meio deles. Ele foi ao céu. E aí, se nós formos ver os astronautas que ficaram, acho que 9 meses presos no espaço, eles demoraram, acho que foi 17 horas, alguma coisa assim, para voltar para a Terra. E Jesus foi e voltou. Mas é uma coisa extraordinária, a gente não consegue entender, porque nós estamos presos no tempo e no espaço. Nós estamos presos nesse corpo, mas quando nós tivermos um corpo glorificado, não existe barreiras, não existe fronteira, não existe tempo, existe Deus, existe o senhorio dele. Como ele foi no princípio, ele disse: haja e ouve. Quando ele disse: a morte não pode deter, a morte não pode, porque ele tem poder. E nada pode deter o seu agir. A sua palavra é fiel e verdadeira. Ele cumpre a sua palavra. Quando nós vemos esse nosso Salvador Jesus morrendo por mim e por você, nós podemos ficar pensando como foi aqui ontem, né? O diácono falando, eles ficaram tristes, ficaram chateados. Agora acabou tudo, agora não tem mais, o nosso Salvador morreu, a nossa esperança acabou. Eles não tinham essa esperança da ressurreição futura, que era a esperança. Eles não tinham nem o presente, que era a fé. Eles estavam vivendo na ressurreição do passado, que tinha ficado na história, que Jesus veio e ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele renovou a fé deles e renovou a esperança da ressurreição, que é a salvação em Cristo Jesus. E eles puderam crer, e eles saíram e foram anunciar, mas nada podia detê-los. Não era a morte. Mas se você for falar de Jesus, você vai morrer. E eles falavam: morrer para mim é lucro, porque eu vou ter um corpo glorificado, eu vou ser ressuscitado como Jesus o foi. Eles não temiam, mas eles continuaram pregando. Isso tem que ser conosco. Nós não podemos temer, nós podemos paralisar, mas nós temos que ter fé e acreditar na ressurreição do futuro, que é a ressurreição da salvação, da vida eterna. Essa é a ressurreição que o nosso Salvador tem para nós. Nós não podemos ficar aqui, e o apóstolo Paulo ainda continua orientando: se isso tudo for mentira, se isso tudo não valer de nada, a nossa pregação é vã, a nossa fé não vale de nada. Nós somos os mais tristes de todos os homens, porque nós não temos esperança. Mas, quando diz lá no verso 20, mas de fato, é verdade, é incontestável, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É incontestável. Mas quando nós vemos aqui a primícia dos que morrem, aí nós podemos lembrar
das pessoas que Jesus ressuscitou, daquelas que foram ressuscitadas, mas elas não eram os primeiros? Não, porque eles ressuscitaram com o mesmo corpo, e eles morreram de novo, mas Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, diferente, é aquele corpo que não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais angústia, não tem mais nada, porque é esse corpo que nós vamos receber, e ele foi o primeiro, ele diz aqui, foi o princípio, sendo ele as primícias do que dorme. A primícia é o primeiro, ele foi o primeiro glorificado, foi o primeiro que venceu a morte, e todos os outros, nós vamos também vencer, porque Jesus prometeu e ele é fiel. O tempo para nós é limitado, mas no corpo glorificado não existe tempo, é eterno, é eternidade. Às vezes eu penso, e as pessoas comentam, como será? Quando nós estivermos no céu, como será? Será que nós vamos nos lembrar uns dos outros? Será que nós vamos conhecer uns aos outros? Como será isso? Eu penso, meus irmãos, que quando nós estivermos no céu, é uma alegria tão grande. Se nós vemos, e claro que eu creio que nós vamos nos conhecer, porque não acabou, é uma sequência. Nós estamos nessa vida terrena e nós vamos ter uma vida eterna. Existe uma sequência da vida. Não é que agora você morreu para essa vida e lá no céu você é outra pessoa. Não, você vai ter a consciência, você vai saber. Só que não tem dor. Mas e se eu não ver lá os meus pais, os meus filhos, os meus parentes? Quando você vê alguém, vai ser uma felicidade tão grande, tão preenchedora na sua vida, que não há tempo para você lembrar dos outros. Essa lembrança não existe. Por quê? Não vai haver tristeza, porque senão você vai ficar pensando, puxa, aquele fulano era tão bom, eu podia ter vindo, ele não está por aqui, puxa, agora eu estou triste por ele. Não existe isso, meus irmãos. A gente vai ter a consciência, nós vamos nos conhecer, nós vamos nos reconhecer, e nós vamos conhecer o nosso Salvador Jesus, aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado. E lá nós vamos poder reinar com Ele eternamente, guardados e protegidos de tudo. Lá nós não vamos ter que nos preocupar o horário de tomar remédio, a hora de sair do trabalho. Nós vamos nos preocupar com coisas fúteis, mas nós vamos gozar de plena saúde e vamos gozar da presença do nosso Salvador Jesus, de Deus, do nosso Pai. Nós temos que nos preocupar que no tempo de Páscoa nós podemos falar e evangelizar e dizer que o nosso Salvador Jesus ressuscitou, Ele está vivo, porque se Ele estivesse morto, nós seríamos os mais tristes de todos, e se Ele ressuscitou, nós temos esperança. E aí, pelo contrário, se nós não somos os mais tristes, nós temos que ser os mais felizes, porque nós sabemos que há promessa para as nossas vidas, e Ele disse, e Ele prometeu que vai voltar. Quando Ele voltar, Ele vai levar primeiro aqueles que dormem, um corpo glorificado, um corpo transformado. Mas como pode Ele trazer do pó, da cinza, aquilo que não existe mais a existência? Ele é Deus, Ele falou, Ele vai fazer. E nesse corpo glorificado nós não vamos ter preocupações com locomoção, com dores, com remédio, porque nós vamos ter esse corpo glorificado como o nosso Salvador Jesus teve. Ele foi ali na cruz. 3 dias depois ele veio transformado, de uma tal forma que ele estava em caminho de Emaús e eles não o reconheceram, porque eles viram Jesus todo cortado, todo machucado, sangrando, todo desfigurado. Como pode em 3 dias ele se transformar? Ele disse,
que vai, em 3 dias, ele reconstruir o templo. E o templo é do seu próprio corpo. Que nós possamos crer. Nós não ficamos como esses que deveriam ser alertados quanto a isso. Se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Mas sim, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. E por amor. Porque ele foi até a cruz por amor. Como nós cantamos, foi um amor tão grande que a gente não pode nem mensurar. A gente não pode muitas vezes nem entender. Eu estou casado há mais de 30 anos já. E se perguntar para mim se eu conheço a pastora, eu vou falar, mais ou menos. Quando chegar em 50, vai perguntar, agora você conhece? Eu vou dizer, mais ou menos. Eu não conheço ela na totalidade. Aí se você me perguntar, você se conhece? Eu vou falar, mais ou menos. Eu não me conheço nem na totalidade, nem a mim mesmo. Porque às vezes a gente se apega fazendo alguma coisa e fala, onde foi que eu fui enfiar meus burros? Como que eu fui fazer isso? No impulso, como que foi? A gente se pega fazendo alguma coisa errada, a gente vê, por que eu fiz? Como foi? Quando eu vi já estava feito, a gente nem se conhece. Como a gente vai conhecer alguém? E o nosso Salvador Jesus nos conhece. Ele sabe exatamente como nós somos. Nós somos pecadores, nós erramos dia após dia. Mas o que Ele fez? Nos amou, se entregou por nós, mesmo sabendo que lá no amanhã, no ontem, no hoje, a gente ia pecar, a gente ia fazer algo errado. Mesmo assim, Ele nos amou. Ele já sabia que a gente ia fazer, mas Ele não se omitiu. Ele nos amou. E às vezes a gente fica pensando, né? A pessoa faz alguma coisa errada, a gente fica pensando, puxa, por que eu insisto em ajudar? Por que eu insisto em fazer? Porque Deus ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa de tal maneira que entregou seu filho. Que você possa amar também e dar uma segunda chance para essa pessoa. Para que ela possa ser mudada e transformada dia após dia. Dia após dia nós precisamos mudar. Nós precisamos reconhecer e saber que Jesus ressuscitou por mim e por essa pessoa. Ressuscitou para que o nosso pecado fosse perdoado e o pecado dessa pessoa também que ainda não conhece Jesus, que carece da presença do Senhor. Foi um amor tão grande que a gente nem imagina que nós possamos reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele ressuscitou e Ele quer ressuscitar na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem, não reconhecem que Ele ressuscitou, que acham que Ele ainda é um Deus morto, que está numa cruz pendurado. Mas não, Ele foi sepultado, Ele foi morto, sepultado, e ao 3º dia Ele ressuscitou e vivo está, assentado à destra de Deus Pai, e de lá Ele intercede por mim e por você. Basta que nós possamos confiar nele, em nome de Jesus. Amém? Esse é o sentido da Páscoa, que nós possamos reconhecer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu vou estar lendo o texto para que possamos nos assentar à mesa. Que hoje é tempo de ceia, onde nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos estar com esse memorial, lembrando da morte e sacrifício do Senhor Jesus, da ressurreição até que Ele venha. Em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Está, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Esse é um tempo de reflexão. Que o nosso Salvador Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele se entregou à morte e houve ressurreição. E esse memorial é para a gente não se esquecer que Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter vida. Hoje é o tempo de Páscoa. Essa é a data mais importante do cristianismo, porque através dessa morte e ressurreição se cumpriu toda a palavra. Porque Jesus ali na cruz diz: está consumado. Tudo que o nosso Deus prometeu lá atrás, Jesus veio cumprir a palavra. E quando Ele diz está consumado, porque todas as promessas foram cumpridas, mas Ele ainda fez mais promessa, que Ele voltaria. E Ele vai voltar. E Ele deixou esse memorial para que a gente não venha nos esquecer que Ele prometeu. Mas, enquanto nós estamos esperando, nós somos humanos, nós somos falhos, nós cometemos erros. E esse é o momento para confessarmos os nossos pecados. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos sarar, nos curar, nos libertar. E o pedir perdão é reconhecer que erramos. O pedir perdão é confessar diante dele. Porque, como eu já disse, Ele já sabia tudo que nós iríamos fazer, todos os nossos pecados Ele já conhecia, porque Ele levou sobre Ele ali na cruz. Todos os nossos pecados Ele levou na cruz. Os que nós vamos cometer ainda Ele já sabe. Mas nós temos que confessar. Não porque Ele não sabe, porque Ele sabe. Nós temos que confessar para que a nossa consciência fale, para que o inferno saiba que nós cremos na palavra de Deus. Que a palavra diz que aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós confessamos o pecado, nós dizemos: eu errei, mas eu confio, eu creio que Deus é justo juiz, e o nosso Salvador Jesus é o meu advogado, e o meu pecado vai ser perdoado.
Quando ele dizia ainda para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: eu não vou te condenar, vá e não peques mais, não cometa o mesmo erro, se policia. Ele diz isso para nós: confessa o seu pecado, mas não peques mais. Nós vamos pecar, nós vamos continuar pecando porque nós ainda estamos nessa terra, mas que nós possamos nos policiar para que nós não vamos pecar e envergonhar o nome de Jesus, porque as pessoas usam isso para nos acusar, para acusar Jesus. Mas você não faz isso, você faz isso, mas você não é crente, você não é lavado pelo sangue do Cordeiro, você mesmo assim faz isso. Aí você diz: eu pego, mas eu peço perdão para o Senhor. E se eu te ofendi com esse meu ato, eu te peço perdão. Mas não deixe que a minha falha, o meu erro, te afaste do Senhor Jesus. Porque Ele te amou, morreu e ressuscitou por você. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, estamos diante do Teu povo, Senhor, momento de confissão de pecados, ó Pai. Tu conheces os nossos corações, Tu sabes, Senhor, o que temos feito, que tem desagradado a Ti, e é contra a Tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, que cada um desses pecados, ó Pai, foram levados por Ti ali, Senhor Jesus, naquela cruz. E quando nós pecamos, nós colocamos mais peso, Senhor. Mas nós pedimos perdão agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos lave, nos limpe. Que nós possamos confessar os nossos pecados, ó Pai, para que sejamos sarados e transformados. Para que possamos ser achados limpos, ó Pai, para sentar à mesa contigo. Nós possamos, Senhor, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecer que o Senhor foi morto, sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Que o nosso Deus o tirou da morte para que nós tivéssemos vida. Obrigado, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Visita, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir. Visita o nosso pastor ali no hospital, ó Pai. Somos gratos, Senhor, pelo Teu grande amor para com o Teu pastor. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado. Obrigado, Senhor Jesus. Nós confessamos agora os nossos pecados, crendo que o Senhor é esse Deus fiel e justo, e que diz que pecado confessado, pecado perdoado. Nós confessamos, ó Pai. Somos pecadores e dependemos de Ti. Em nome de Jesus, que eu já te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse tempo de ceia, de memorial, é para a gente poder lembrar e mostrar para o mundo que ainda não conhece Jesus, que existe esperança, que Ele vai voltar. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E esse memorial é para isso, para a gente lembrar que há esperança, que a nossa fé não vai ser frustrada, que a nossa pregação não é em vão, porque Ele é Deus fiel. Amém? Vou convidar os diáconos Rafael e a diaconisa Miriam para estar servindo os alimentos. Vou convidar a pastora Célia e a pastora Nilza para estar consagrando os alimentos.
Senhor, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, Senhor. E nesta manhã tão linda que o Senhor nos deu com vida e saúde, Senhor, crendo na tua ressurreição, no teu amor sobre nós, eu consagro o vinho que representa o teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo pecado, o teu sangue que nos lavou, Senhor. Que quando tomarmos esse alimento, Senhor, possamos, Senhor Deus, ser curados, renovados, restaurados, avivados, que nosso coração possa se encher de fé, de amor e de esperança, crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai voltar para levar a tua igreja. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Continuando diante do Senhor, nós consagramos também, Senhor, nessa hora o pão, que é bom mesmo, mas que tipifica, Senhor, o teu corpo, dado, Senhor, em favor de cada um de nós, ali naquela cruz. Senhor, e hoje, por esse sacrifício tão grande que o Senhor fez, nós podemos chegar diante do Senhor e ser limpos. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos limpos. E nós confessamos, Senhor, agora, colocamos diante de Ti, e vamos sair limpos, louvado e agradecido seja o seu nome. Muito obrigada pelo seu sacrifício, muito obrigada pelo seu corpo, Senhor, e nós vamos receber agora, Senhor Jesus, tipificando esse pão, tipificando o seu corpo, Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe neste tempo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, já que não falou, vai subir. Pedir para o diácono Wagner da Sevilha. Os irmãos estejam recebendo os elementos, fiquem em atitude de oração, aguardando para que possamos comer e beber todos juntos.
A palavra do nosso Deus diz: esse é o meu corpo, que foi dado por amor de vocês. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos juntos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter entregue o seu corpo por amor de cada um de nós. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. Continua, Senhor, nos abençoando e que nós possamos falar de ti a tempo e a fora de tempo. O Senhor entregou o seu corpo e recebeu um corpo glorificado. Aleluia. Que nós também possamos confiar e aguardar no Senhor para recebermos também igualmente esse corpo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, após o Senhor ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Ele fez uma aliança comigo e ele fez uma aliança com você. Essa aliança não tem fim, é uma aliança eterna. Basta que nós possamos confiar nele. Em lembrança e em memória do Senhor Jesus, bebamos todos juntos. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, por esse amor. Obrigado porque o Senhor não se eximiu, Senhor, mas o Senhor mesmo se entregou pelo meu e pelo pecado de cada um dos meus irmãos. Nós te agradecemos, Senhor. Que essa mesa, esse memorial, a Páscoa, Senhor, nós possamos levar, Senhor, dia após dia sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser as suas testemunhas, falar de ti a tempo e a fora de tempo. Que nada venha nos impedir, Senhor, mas que nós possamos glorificar e exaltar o teu nome, porque o Senhor ressuscitou. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, e além de ti não há outro. E nós te glorificamos, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando. Que esse tempo, Senhor, nós possamos falar de ti, nós possamos ser usados para que teu nome seja glorificado e alcance vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As crianças. Senhor Jesus, irmãos. Vocês podem ter percebido que eles estão bem animados. A Giovana entrou na série e falou assim: eles estão muito animados. Então, agora eles vão falar o que eles aprenderam, e por isso eles estão tão animados. Eles vão compartilhar com os irmãos o que eles aprenderam durante essa semana. A cada um dos dias eles foram aprendendo. E aí cada um vai falar o que foi aprendendo. E a gente vai começar com a Manu, que vai falar o que a gente aprendeu na segunda-feira, né, Manu? Conta pra gente o que você aprendeu na segunda, Manu. Aprendi quem carregou Jesus. E quem foi que carregou Jesus? Jumentinho. Foi o jumentinho? O que aconteceu quando ele estava montado no jumentinho? Eles pegaram as palmeiras e balançaram e ficaram usando. Ficaram usando, muito bem! Rebeca, na terceira que a gente aprendeu a purificação do templo. O que aconteceu na purificação do templo? Jesus foi para um templo, só que lá dentro do templo, umas pessoas estavam gritando, vendendo coisas, parecia uma feira. Jesus falou: parem de vender coisas e gritar, porque aqui é um lugar de oração. Amém! Depois do templo, o que aconteceu? O Jesus lavou os pés de... Dos discípulos, muito bem!
Jesus fez uma ceia, que o pão era o corpo dele e o suco de uva ou vinho era o sangue. Que era para lembrar ele, que era para lembrar dele. Amém. Depois que Jesus fez a última ceia, o que aconteceu? Ele foi orar Ele foi orar, e aonde ele foi orar? no jardim. No jardim. Você lembra o nome do jardim? Jardim? Cena. Jardim Cena. Muito bem. Vem cá, Miguel. É que nessa ordem, cara. E aí, Davi, depois disso? Judas foi entregar Jesus para o rei, e aí o rei perguntou para o povo se queriam matar Jesus ou deixar ele livre. Aí o povo preferiu matar Jesus e Jesus foi crucificado. E aí, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Eles ensaiaram, vocês perceberam? Glória a Deus. Eles são frutos do evangelismo que os irmãos têm orado e foi uma bênção. E eles estão super animados e dedicados. E mais uma vez eu quero agradecer aos pais que o Senhor continue te fortalecendo para conduzir as crianças nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Amém. Agora nós vamos partir para o encerramento do culto, né? E nós vamos passar aqui um recado do pastor Marcos. Depois o presbítero Adilson vai fazer uma oração de gratidão e o pastor Neto vai encerrar com a bênção. Amém? Então vamos ver o pastor. Amados irmãos em graça e paz, saudade de vocês. Nós estamos hoje celebrando uma data importantíssima, data em que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou.
17, nós vemos que Jesus, quando ele estava subindo para Jerusalém, ele chamou à parte os seus 12 discípulos e ele disse que ele seria entregue àqueles que o escarneceriam, aqueles que o açoitariam, aqueles que o crucificariam e o matariam. E assim como Satanás entrou no Judas para que Judas o traísse, nós podemos inferir que, da mesma maneira, ele entrou naqueles que escarneceram, o açoitaram, o crucificaram e o mataram. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele reina e em breve voltará para buscar a sua igreja. Por isso, nessa data tão importante, nós celebramos não um Cristo morto, não um Cristo humilhado, mas um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que reina e um Cristo que está de braços abertos para receber a todos aqueles que o aceitarem, receber a todos aqueles que o confessarem diante dos homens, porque ele mesmo disse que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Por isso, meus amados, que a paz do Senhor ela esteja reinando em cada coração, e cada coração possa ter a certeza plena, a certeza absoluta que Jesus ele está com cada um daqueles que o aceitaram, de cada um daqueles que o confessaram como Senhor e o Senhor e Salvador. E embora venham as lutas, embora venham as provações, o nosso Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém em pé. E mesmo quando nós caímos, Ele nos levanta. Por isso, amados, a Ele seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Cristo vive, e a Ele seja o nosso louvor, a Ele seja a nossa gratidão, a Ele seja o nosso amor. A paz do Senhor, igreja, amém? Gostaria que os irmãos se levantassem para agradecer ao Senhor, aqueles que podem. Senhor Pai, Deus poderoso, muito obrigado por essa manhã, Senhor, muito obrigado por me ensinar a verdadeira Páscoa, Senhor. O que o Senhor fez por nós, ter morrido pelos nossos pecados, Senhor, por ter ressuscitado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos por essa manhã estar aqui na Sua presença, Senhor. Agradecemos por esse café da manhã que o Senhor fez para nós, por essa união que estarmos sempre juntos, sabendo que o Senhor é Deus, Pai. O Senhor vem abençoar nossas vidas, vem abençoar nosso dia, Senhor. Que essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor, que a gente consiga levar para nossa casa, para nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, em nome de Jesus. Cuide de cada um, proteja cada um, Senhor. E que a gente venha entender, Senhor, tudo que o Senhor fez foi por nós, Senhor. Que a gente seja grato todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que a gente continue te buscando cada vez mais, te amando cada vez mais, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter feito o melhor por nós. Que a gente seja grato, Senhor, todos os dias por essa manhã tão linda que o Senhor colocou a gente juntos para participar desse domingo de Páscoa. Que a gente leve a verdadeira Páscoa para os nossos amigos, no nosso trabalho amanhã. A gente tem esse compromisso de dever de dizer: Jesus vive por todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Ele ressuscitou por todos, Senhor.